Eu estou convencido que a sinalização da Flona é melhor do que da Austrália, dos Estados Unidos, da África do Sul. Nós não tivemos nenhum caso de ninguém perdido, não só na Flona, mas nesse último ano a gente implementou 850 quilômetros de trilha com esse padrão no Brasil afora e não tivemos nenhum caso de pessoa perdida. Com relação ao impacto, se você me permite, é importante a gente deixar claro, primeiro, as unidades de conservação também têm a função legal de promover a recreação em contato com a natureza. Então, ainda que tivesse impacto, isso continua sendo uma obrigação. E a gente não pode medir o impacto somente em impacto negativo. Tem um impacto positivo. Esse impacto positivo se dá na sensibilização das pessoas, no aumento do grupo de pressão em favor da causa ambiental. Essas 4.500 horas voluntárias é um impacto enorme para a conservação, tanto em reflorestamento quanto em cuidar da própria unidade, de modo que se a gente fizer uma continha simples de matemática, impacto positivo versus impacto negativo, tenho certeza que a gente sai no azul em muito. Nosso ouvinte está perguntando aqui, é seguro fazer essas trilhas? Corre o risco de alguém ser assaltado, por exemplo? Veja bem, nós não somos polícia, nós não temos função constitucional de polícia. O Brasil vive um momento muito difícil de segurança pública. Você não terá na Flona nada diferente do que você tem no Distrito Federal. O risco é o risco de quem mora no Distrito Federal. Dito isso, a gente tem conversado com a Polícia Militar, com o Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Distrito Federal. Eles estão, inclusive, convidados para estar na abertura amanhã. Eles têm aumentado consistentemente o policiamento na Flona, mas tem questões mais profundas. Não há, por exemplo, um locus na Polícia Militar, e não é na do DF, de Brasil nenhum, para cuidar de trilha. Você tem o Comando de Policiamento Ambiental, que não cuida do crime à pessoa, cuida do crime ambiental. Você tem o Comando de Policiamento Turismo, que não acha que trilha está dentro do seu espectro. Você tem o Batalhão Ambiental, que é responsável pela área, mas que não tem treinamento para fazer na área. Tem um vácuo, então. É uma discussão mais profunda. É preciso que se crie um locus nas polícias para pensar o tema, porque a vegetação está aumentando e o problema não é só em Brasília. A gente tem em Itacaré, a gente tem no Rio de Janeiro, a gente tem no Paraná, a gente tem em Santa Catarina. É um problema nacional. João. Bom, e o aspecto de segurança envolve a segurança nesse sentido que o Pedro colocou, mas também a segurança do caminhante quando ele se dispõe a um desafio como esse. Ele tem que cuidar da alimentação. Pequena, a pessoa pode ter um incidente, pode torcer um pé. Exatamente, ele tem que estar com o vestuário adequado, se alimentar bem, descansar no dia anterior, né, levar uma boa quantidade de água para se hidratar. Então, tem uma série de cuidados que envolvem segurança, bem-estar e conforto na caminhada que você não pode resolver de forma afoita, encarar uma brincadeira como essa sem que, né, esteja bem organizadinho. Mas a pessoa precisa assinar algum termo se responsabilizando até pela própria integridade ao entrar na caminhada? Olha só, a gente tem, de novo, buscado as melhores práticas. O Brasil é um país que adora um papel, né? E a gente já viu que um sistema legal profundo que nem o que a gente tem não resolveu nada. Nós estamos aí cheios de lei e todo mundo descumprindo a lei, de modo que reduzir a burocracia é um dos objetivos. Você tem, sim, um termo de conhecimento de risco que está numa placa, sim, na entrada da trilha. A pessoa leu, tem ciência. Tem ciência de que existe um risco. Caminhar na natureza implica um risco. Você pode cair, pode quebrar um pé, pode ser mordido por uma cobra, enfim, pode cair um galho na sua cabeça. São riscos inerentes à atividade. Mas, enfim, imagino que esse não seja assim o normal da coisa. A maioria vai lá para contemplar, passear, se divertir, curtir, saber dos nossos recursos naturais. E o que a gente pode encontrar nessa caminhada, hein, de espécies e de fauna e de flora? O que você já viu caminhando lá? Bom, na Flona algumas vezes a gente já se deparou com alguns pequenos roedores por ali, né, com algumas cobrinhas, mas ela tem muito mais medo da gente do que a gente se assusta muito mais com a nossa presença e ela conhece muito mais, né? Os animais conhecem muito mais o nosso hábito, a nossa forma de visitar a Flona, e uma das razões, inclusive, que a gente recomenda de seguir sempre
pelas trilhas demarcadas e sinalizadas tem a ver com isso, né? Os animais, eles percebem os trechos por onde as pessoas usualmente se deslocam, né? Ou passam e evitam naturalmente. E outra coisa importante é a gente também respeitar os horários, né? A maioria da nossa fauna é de hábito noturno. Então vamos lá, preservar esse horário para eles, que é a hora que eles saem para se alimentar, para se encontrar, para se divertir por lá também. São quantas placas que vocês tiveram que usar para poder sinalizar todas essas Olha trilhas, só, a gente está usando no Brasil um método que é o método europeu, americano, sul-africano, que é o método de pintura direta sobre as árvores e rochas. As placas são colocadas suplementarmente nas bifurcações e na entrada de trilha. Suplementarmente, por quê? Porque mesmo onde tem uma placa, continua tendo a sinalização pintada. Uma placa pode ser roubada, pode ser vandalizada, pode cair uma árvore e ela sair, e aí o que acontece? A pessoa se perde. Então a placa é quase que um luxo, porque ela dá o nome do destino e dá a distância que falta, mas a sinalização que faz com que você não se perca é a sinalização pintada. O Regis quer saber se tem como ele acessar o mapa das trilhas. Tem sim, tem como acessar. A gente já disponibilizou o mapa no espaço do grupo de caminhada no Facebook, então pesquisa lá, Grupo de Caminhadas Brasília, no Facebook, está lá o mapa. E eu queria complementar a informação do Pedro, só por curiosidades, pra você ter uma ideia. Entre sinalizações rústicas, de várias formas, seguindo um padrão que foi adotado por nós lá na Flona, são milhares de sinalizações nas árvores. Mas além disso, nós vamos encontrar lá mais de 100 placas e totens, né, que de forma mais lúdica estão identificando os cruzamentos das trilhas. Nós temos placas com a orientação indicativa de distância, no sentido decrescente, e outras tantas placas dos atrativos que a gente chama da Flona, né? O nome dos córregos, o nome de alguns espaços que foram tradicionalmente denominados pelos visitantes já há bastante tempo, também na expectativa de que seja um espaço de educação ambiental, para as pessoas identificarem que na Flona nós estamos nas cabeceiras de nascentes importantes da bacia do Descoberto, dentro da área de proteção ambiental do Descoberto. Portanto, quem visitar a Flona, quem passear pelos caminhos da Flona, está preservando a água que abastece Brasília. Olha que legal. Eu estou pensando aqui sobre o esforço físico que é preciso para fazer algumas dessas caminhadas aqui. Por exemplo, já fiz algumas vezes a trilha do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, né? Que tem aquela trilha maior, se eu não me engano, ela tem mais ou menos 12 quilômetros. De pernoite, não? Não, aqui é por aí, uns 10. Uns 10 quilômetros. E é puxadinho, né? Relativamente. A pessoa tem que ter um mínimo de preparo para poder fazer essa trilha. Aí eu vejo aqui a trilha maior de 36 quilômetros, que é a trilha Sucupira, e a gente recomenda que seja para uma pessoa mais preparada, ou não necessariamente. Bruno, olha só, como eu falei no início, a gente na Flona, a Flona ela é o paraíso do planejador, porque ela permitiu, pelo seu terreno, que a gente colocasse em prática o que a melhor teoria permite. Às vezes você chega num terreno que é muito montanhoso, atravessado por aí, você não consegue fazer. Na Flona, ela nos permitiu fazer isso. Então a recomendação que a gente tenha faça o lógico. Primeiro faça a trilha de 5 km. Você sentiu que dá? Faz a de 12. Você sentiu que tá bem? Faz de novo a de 12. Aí você diz, de 12 eu faço bem. Aí você faz a de 17. Só vá fazer a travessia depois que você conhecer bem os seus limites, tanto de navegação, quanto físicos, quanto sabe que você é capaz de vencer os seus medos. Então, comece devagarzinho. Você tem ali um campo de provas que te coloca o cardápio todo à disposição. Você não precisa começar no difícil, você pode começar no fácil. Se a gente conseguir dar alguns parâmetros de localização, essa trilha maior de 36 sairia mais ou menos de onde até onde? De novo, como a gente teve a possibilidade de fazer o planejamento da melhor forma possível, todas as trilhas são circulares. Então você termina no local onde você começou. Ou seja, você chegou para um transporte público, você deixou o seu carro, você vai fazer um circuito, que como a palavra diz, né, circuito e círculo tem a mesma raiz etimológica, você vai terminar onde você começou.
que é na sede da Flona em Taguatinga. Quem não conhece, se tiver dificuldade, vai lá, Floresta Nacional de Brasília, vai aparecer exatamente como chegar no Google. O primeiro quilômetro é coincidente para todas as trilhas. Sim. E aí bifurca, né, a trilhazinha menor. E assim sucessivamente, as 4 partem no mesmo sentido e as 4 trilhas se reencontram no trecho final de 1,5 km depois delas fazerem a volta, cada uma na sua dimensão, por dentro da unidade. Anualmente, no período da seca, registramos aqui os incêndios florestais que acabam prejudicando e atingindo também a nossa flora. Nosso cerrado consegue se recuperar bem de uma dessas ocorrências de um ano para o outro, ou a pessoa que for lá ainda vai encontrar alguma perda de fauna e flora desses casos? O cerrado é um bioma com muita resiliência ao fogo. O fogo faz parte do ciclo do cerrado. Dito isso, fogo com uma intensidade e frequência muito grande acaba levando à desertificação. O fogo que a gente teve na Flona no passado foi bastante intenso, mas inclusive com a ajuda dos voluntários do Grupo de Caminhada de Brasília e dos grupos de ciclismo, nós já estamos, como o João falou, com um viveiro, pensando já em reflorestamento, em troca de espécie exótica por espécie nativa, ou seja, criar ali um espaço manejado para que quando o fogo seja além do ciclo normal, pelo fato de estar dentro de uma cidade, tem influências externas, a gente seja capaz de mitigar ou de contrarrestar os problemas com ações de manejo institucionais. Gente, a gente está encerrando aqui nossa entrevista. Eu queria convidar todo mundo a conhecer mais o trabalho e esse projeto Caminhos da Flona, inauguração de todas as trilhas amanhã. Todos convidados, né, já a partir de amanhã, a participar e fazer essas trilhas, contemplar um pouco mais o que temos da nossa natureza, entender um pouco mais sobre esse bem que a gente existe e tem aqui dentro do Distrito Federal, até mesmo para poder preservar. Dentro da Bacia dos Descobertos, né, a gente vive crise hídrica, falta de recursos, e a gente tem que preservar ainda mais essa nossa flora para lá na frente não faltar água, não faltar outros recursos, não é mesmo? Verdade. Vamos lá confraternizar nesse momento interessante, festivo, alegre para todos nós, botar uma mochilinha nas costas, um vestuário adequado que te proteja, né? Bem do sol, etc. Tudo, né? Bem calçado. Preparar um lanchinho e se divertir. Muito bom. O clima está agradável nesses dias, né? Então, chuvinha não atrapalha, ninguém de açúcar. De jeito nenhum. Gente, quem quiser saber mais, tem algum endereço? Qual a melhor forma de acessar os mapas, saber as distâncias? Bom, nós temos os espaços no Facebook, tanto do grupo de caminhada como da própria Flona, né? A página do ICMBio também tem informações detalhadas. E pesquisar esses locais com mais detalhes ou fazer contato com os amigos do grupo de caminhada através desses canais que a gente tem de comunicação. Ou diretamente na Flona, quando você chegar lá, se quiser caminhar, vá até o mapa, fotografa o mapa, leva ele junto com você e a sinalização deve ser autoexplicativa. Valeu. Muito obrigado, Pedro Menezes, João Carlos Machado. Até a próxima. Obrigado. Valeu, obrigado. 11h30, repórter CBN, já voltamos.